Você tem tentado seguir a palavra de Deus de forma correta? Ou será que você tem negligenciado estas palavras ao teu favor? Eu me chamo Mariana Medeiros, sou pré-discípula da Comunidade Católica Adorai, e para mim é uma alegria estar compartilhando com você hoje o nosso pão da palavra, o nosso evangelho do dia, nesta manhã. Manhã, tarde ou noite, não sei qual horário você estará vendo, mas que nesse momento nós possamos clamar o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha sobre nós. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que Ele nos dê a graça de termos olhos e ouvidos espirituais, para compreender de forma correta a Tua Palavra. O que o Senhor tem para nós nesta manhã, o que o Senhor tem para nós neste dia com esse Evangelho. Dai-nos, Senhor, a graça da Tua Palavra ser uma palavra fecunda, que caia em terreno fértil e dê bons frutos, que caia sobre o meu coração e sobre a minha mente. E assim seja. Amém. Então, te convido a pegar a sua palavra. O nosso evangelho de hoje, ele está lá em João, capítulo 5, dos versículos 31 ao 47. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na minha Bíblia, o tema é o Pai dá testemunho do Filho. Se eu dar testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos estas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, estas mesmas obras que faço, testemunham ao meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que me enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória de homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, não me recebeis. Se vier outro, em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós, que recebeis a glória uns dos outros, e não buscai a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. A quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor tenta se justificar para os fariseus, os doutores da lei. Se você voltar aí 2 casinhas, você pegar o evangelho de ontem e o evangelho de antes de ontem, O evangelho de antes de ontem, que é o início do capítulo 5, ele inicia com a cura de um paralítico, Aquela cura que Jesus realizou em dia de sábado, E os doutores da lei daquela época recriminaram Jesus por ele estar curando em dia de sábado, que sábado era um dia de descanso. E mais um pouquinho na frente, o evangelho de ontem, Jesus tenta ainda se justificar para eles, dizendo que ele é o enviado do Pai, que ele veio a favor de Deus, foi o Senhor quem o enviou para cumprir as obras que ele mesmo mandou que ele viesse. E os fariseus não acreditam, os doutores da lei, ainda insistem em ir primeiro para o que está escrito na lei e não acreditar no que Jesus está fazendo, que é concretizando as obras, do que o Pai o enviou para isso. E no evangelho de hoje, que a gente acabou de ler, Jesus tenta ainda se justificar, continua se justificando, e ele diz aqui no início, se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Como eu posso testemunhar sobre mim mesmo? Tiveram outros que testemunharam ao meu favor,
Por exemplo, teve João que falou de mim, que veio antes de mim, né, para me anunciar. E vocês por um tempo acreditaram, foram até ele. Mas como é que vocês acreditam nas palavras? Mais aqui embaixo ele também vai dizer que vocês percrutais as escrituras, né? Percrutais, essa palavra, ela diz como é que vocês pesquisam na palavra de Deus, como é que vocês estudam ela de forma muito aguçada. E falam sobre mim, encontram sobre mim nas escrituras as pessoas que deram testemunho de mim e não acreditam em mim mesmo, que sou o próprio Deus, que sou o Filho de Deus, enviado do Pai para realizar estas obras, e vocês não acreditam. Como é que vocês acreditam em Moisés, que escreveu sobre mim, e duvidam dos meus fatos, duvidam dos meus atos, duvidam ainda que eu sou o Filho de Deus, o enviado dele, para que vocês tenham vida? Então, meus irmãos, esse evangelho de hoje, ele nos convida a uma ótima reflexão, né? Quantas vezes a gente escuta a palavra de Deus, a gente lê, a gente tem um entendimento, a gente sabe que ele é um Deus que cura, ele é um Deus que salva, e muitas vezes não cremos no que estamos vivendo, como, por exemplo, a Santa Missa, onde o corpo de Cristo, né, se transforma na Santa Eucaristia para estar presente no meio de nós. Aquela hóstia consagrada que a gente comunga todo domingo, ali é o próprio Cristo que a gente está recebendo, é o corpo e o sangue dele. E às vezes a gente não acredita que ali, ao receber aquela comunhão, por exemplo, eu posso ser curada de alguma coisa, porque ali é o próprio Deus. Então eu acredito, eu venho aqui na Escritura e vejo o quanto o Senhor curou, quantos milagres, quantas coisas realizou o Senhor. E às vezes não consigo acreditar de forma concreta quando estou próximo dele. E como ele diz aqui, vocês ainda assim não vêm até mim, não quereis vir até mim, que sou a vida, que sou a palavra viva, que sou o pão da vida. Então, muitas vezes não vamos até Jesus de forma correta, não o procuramos como se ele fosse realmente o Jesus que está ali. Cito mais uma vez o exemplo da Santa Missa na Santa Eucaristia. Às vezes estamos ali todo domingo para cumprir o preceito, mas não observamos que estamos diante do próprio Cristo. Então, meus irmãos, façamos essa reflexão, peçamos a Deus a graça. Senhor Jesus, dai-nos a graça, Senhor, de sempre ir ao teu encontro, acreditando que Tu és ali o Deus vivo. Tu és, Jesus, o Deus que salva, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus da vida, Tu és o pão da vida, Tu és, sim, Jesus, o enviado de Deus para nos salvar. Senhor, que eu nunca deixe de crer, Jesus, e, Senhor, que eu nunca deixe de ir ao Teu encontro nesta certeza. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a fazer esta reflexão nesse dia de hoje. E convido também, se você gostou desse vídeo, compartilha com a pessoa que precisa, que você acha que também vai gostar, ou que precisa estar ouvindo essa palavra, que tocou o seu coração. Pede também para essa pessoa nos seguir nas redes sociais. Se você não segue ainda, segue a gente, curte e compartilha. Vai estar passando aqui na sua telinha as nossas redes sociais. Fica por dentro das nossas programações. E tenham todos um santo dia.